Bem-vindos a esta conferência de imprensa do Grupo Parlamentar da UNITA, que vai abordar sobre a problemática em volta da composição da Comissão Nacional Eleitoral. Para o efeito, eu passo a palavra ao Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Sua Excelência Deputado Liberty Chiac. A vossa especial atenção. Regulanos, senhoras e senhores jornalistas. O Grupo Parlamentar da UNITA convidou a imprensa para clarificar o acontecimento que marcou a semana finda na Assembleia Nacional, isto é, a reunião conjunta na especialidade sobre a composição da Comissão Nacional Eleitoral, ocorrida a 24 de outubro de 2024, bem como justificar o seu posicionamento iniciado com o abandono da sessão da especialidade, que votou o parecer conjunto e o projeto de resolução que busca fixar a nova composição da Comissão Nacional Eleitoral, que atenta contra a Constituição e a lei, bem como o direito da UNITA legitimamente outorgado pelos angolanos nas urnas. Compatriotas, senhoras e senhores jornalistas, vamos a seguir apresentar os fundamentos legais e técnicos que sustentam o posicionamento do Grupo Parlamentar da UNITA. A Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, no seu artigo 21, número 1, estabelece que os membros da Comissão Nacional Eleitoral são entidades designadas pela Assembleia Nacional por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, sob proposta dos partidos políticos e coligações de partidos políticos com assento parlamentar. O número 3 deste mesmo artigo estabelece que o número de membros da Comissão Nacional Eleitoral proposto pelos partidos políticos ou coligação de partidos políticos com assento parlamentar é fixado por resolução da Assembleia Nacional no final do mandato dos membros em funções, de acordo com a composição do Parlamento vigente, e obedece aos princípios da maioria e dos respeitos pelas minorias parlamentares. Sendo o conteúdo do artigo 21, acima referido, reforçado pelo artigo 143 da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais. Com meio de domínio público, em 2017, a UNITA obteve 51 deputados, que correspondiam a 34%, tendo em função deste resultado passado de 3 para 4 assentos, propondo 4 comissários que foram eleitos pela Assembleia Nacional. O princípio das maiorias, nos termos da lei eleitoral, é concretizado determinando o número de mandatos conforme reza o artigo número 2. Por outro lado, a Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da CNE não é taxativa quanto ao modo de concretizar o princípio de respeito pelas minorias. O facto que o Grupo Parlamentar do MPLA procura aproveitar, usando do livre-arbítrio ou uma interpretação abusiva e incorreta, de aplicar primeiro o princípio da proporcionalidade direta e considerar as demais forças como um só corpo, a quem considera oposição ou minorias. A omissão a que se refere o ponto anterior, no entender do Grupo Parlamentar da UNITA, obriga o recurso à Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, que estabelece o modo de distribuição dos mandatos, onde, felizmente, o método de honra é o critério adotado, assim como a doutrina em ciências políticas estabelece, além desta, outras das modalidades de garantir as minorias, que é a representatividade. Com base no acima exposto, para garantir o respeito pelos princípios da maioria e da minoria, tendo em conta o número de entidades, 16, por designar pela Assembleia Nacional, nos termos que a lei a preço impõe, só é possível apenas aplicando a representatividade, seguida da proporcionalidade ou método único. É importante entender que o respeito pela minoria não significa retirar a percentagem do MPLA, distribuir pelos demais o que resta. E muito menos
O respeito pelas minorias significa que todos recebem mandatos no processo de distribuição. Ou seja, havendo um respeito escrupuloso da lei orgânica sobre a organização e funcionamento da comissão, vamos projetar agora aqui um quadro para todos poderem ter acesso. O quadro número 1, aplicando o método de ordem, segundo a ordem de sucessão dos quocientes maior e menor, seguindo a lei orgânica sobre as eleições gerais, artigo 27. Pode ir para a página número 5. Pode comprimir um bocado para lá para você. Este aqui é o quadro número 1. Aplicando o método de ordem, segundo a ordem de sucessão dos quocientes maior e menor, segundo a lei orgânica sobre as eleições gerais. Se nós tivermos que aplicar o método onde é o que está na lei, tanto a lei orgânica sobre as eleições gerais e a prática que tem sido feita pela CNE ao atribuir mandatos aos partidos políticos, o mesmo é aplicado para este caso. E aqui é importante dizer que, quando o ano passado, desculpa, em 2022, o grupo parlamentar do MPLA quis usurpar lugares de direito da UNITA na mesa da Assembleia Nacional, nós usamos este método, o Tribunal Constitucional deu razão. Foi por isso que, para não passar a vergonha do acordo do Tribunal Constitucional, preferiram ceder. Se nós tivermos que aplicar o método onde, pode só cumprir mais um bocadinho, a distribuição feita é esta. Portanto, dividimos o 124 por 1, que é o número do MPLA, número de mandatos, 124 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, até 16. Também dividimos a mesma série da UNITA, de 90, por 1, por 2, até 16. Pode subir aqui, só para você ter aqui esta parte. Eu vou usar aqui o seguinte. Vamos fazer essa ilustração. Uma peste. Acendem só a luz, por favor. Acender a luz. Uma peste aqui. Obrigado. Aí melhor. Tá bom. Se nós dividirmos 124 por 1, por 2, até 16, a ordem é esta aqui. Se dividirmos os 90, que são os lugares da UNITA na Assembleia Nacional, por 1, por 2, até 16, a sequência é esta. Resultado. O primeiro mandato a ser designado pela CNE, pela Assembleia, compete ao MPLA, 124. O segundo é da UNITA, é 90. O terceiro é do MPLA, 62. O quarto é da UNITA, 45. O quinto é do MPLA, 41,3. O sexto também do MPLA, 31,0. O sétimo é da UNITA, 30,0. Oitavo do MPLA, 24,8. Nono é da UNITA, 22,5. Décimo do MPLA, 20,7. Décimo primeiro UNITA, 18,0. Décimo segundo MPLA, 17,7. Décimo terceiro MPLA, 15,5. Depois temos o 14º, 15,0. 3,8, 13,8 e 12,9. Essa distribuição seria a seguinte. Se rigorosamente só o método onde, só a UNITA, desculpe, só o MPLA, pode acender. Rigorosamente feita a distribuição do método, só o MPLA e a UNITA podiam ter representantes na CNE. Como é o princípio do respeito pelas minorias, dos 16 cidadãos que são indicados pela CNE,
desculpe, pela Assembleia Nacional, retiramos 3. Podemos atribuir um para o PRS, um para a FNLA e outro para o PH. E aqui é importante entender que quem cede 2 é o único. O número 14 e o número 16. O MPLA cede 1, que é o número 15. Resultado são 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o MPLA. 1, 2, 3, 4, 5 para a UNITA. E aqui os outros, um para o PRS, um para a FNLA e um para o PH. Isso é a distribuição do método que a CNE vai usar. Se for necessário o Tribunal Constitucional, essa interpretação que o Tribunal vai fazer. Não há outra forma. 8 para o MPLA, 5 para a UNITA, 1 para o PRS, 1 para a FNLA, outro para o PH. Mas há uma outra interpretação que vamos explicar a seguir. Não, por favor. Pode avançar o outro mapa. Não, então apaga. O segundo quadro é este aqui. Aplicando o método ONU e segundo o coeficiente global, dividir o total de assentos da Assembleia Nacional, esse é o coeficiente global, dividir o total dos assentos da Assembleia Nacional pelo total dos assentos da CNE, por distribuir. Portanto, 220 a dividir por 16, por distribuir, e posteriormente multiplicar este quociente, que vai dar 13,75, pelos assentos que cada partido tem na Assembleia Nacional. Então, o 13,5 multiplicamos pelo número de assentos que cada partido tem. Se nós aplicarmos este, o resultado também vai ser este aqui. O coeficiente é este aqui, 13,75. Multiplicado por 124 dá 9,02. Por 90 dá 6,55. 2 dá 0,15. Se nós aplicarmos este método, também pode ficar evidente, só o MPLA e a UNITA que teriam representantes. O MPLA teria 9, a UNITA teria 6, mas a UNITA, como tem um resto maior, comparado ao MPLA, de 6 passa para 7. Então só teríamos o MPLA e o UNITA. Isso estamos a falar do coeficiente global. Passamos para o outro mapa, número 3. Aqui só para dizer que nós não queremos fazer, nós estamos a explicar aquilo que é do nosso interesse. Estamos a explicar aquilo que a lei manda fazer, aquilo que a doutrina também determina, aquilo que a ciência determina. Quadro número 3. Aplicando o critério da proporcionalidade, multiplicar o número de assentos por distribuir na CNE pela percentagem de cada partido, tendo em conta a composição da Assembleia Nacional com base no número 3 do artigo 143 da Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da CNE. A lei prevista. Também temos esta modelo aqui. Também nesta, só o MPLA e a UNITA têm representantes. 9,01, a UNITA 6,54, o resto da UNITA passa para 7. Vamos passar para o quadro número 4. Subir. Aplicando o critério da representatividade assente na igualdade e combinado com o da proporcionalidade, segundo o espírito do artigo 143 da Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, pressupõe atribuir a cada partido um assento, fazendo 5 assentos, e restando 5, que seriam distribuídos pelo critério da proporcionalidade direta, de acordo com a percentagem de cada partido na composição da Assembleia Nacional. Seria esta aqui. Portanto, a percentagem é esta. A percentagem atual, a composição atual, o MPLA tem 56. Os 124 correspondem a 56,36. Os 90 correspondem a 40,90. Agora, 2 do PRS, 2 da FNLA e 2 do PH correspondem a 0,90. Então, íamos atribuir 1 para cada uma das forças. É aqui. De 16 tiramos 5, fica 11. Esta aqui, aplicado aos 11, ficamos com esta porcentagem aqui. Os números inteiros são esses, 6, 4. Agora, somamos 1 mais 6 vai dar 7. 1 mais 4 vai dar 5.
mas como aqui o resto maior é da UNITA, passa para 6. Então são 6, 7. Seria 13 mais 3 dá 16. Este quadro aqui, aquele também é ciência, é aquele que o MPLA mais perto. Portanto, de 9 passa para 7. E aquele da UNITA mais ganha. De 4 passa para 6. E os outros ficam com 3. Cada um deles. Vamos para o quadro número 5. O quadro número 5, aplicando o critério da representatividade, assenta na igualdade e combinado, com a proporcionalidade, segundo o espírito do artigo 143 da Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral. Neste, também, praticamente, temos o mesmo resultado. O MPLA fica com 7, aqui a UNITA ficaria com 5, mas como tem um resto maior, que é 0,49, passa para 6. Portanto, o MPLA são 7, a UNITA 6, os outros 1. Vamos para o quadro a seguir. Quadro número 6. Ok. No quadro número 6, aplicando o critério da proporcionalidade, segundo o espírito do artigo 143 da Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da CNE, com base nas urnas, tanto os resultados oficiais da CNE e do Tribunal. Este aqui. A percentagem dos partidos políticos nos resultados eleitorais estão ali. O MPLA teve 51,17%, a UNITA, Frente Patriótica, teve 43,95%, o PRS 1,14%, a FNLA 1,06%, o PH 1,02%. A distribuição seria feita seria esta. A parte inteira é esta aqui, portanto, 8 e 7, os outros ficariam em branco. Aqui neste caso, o MPLA tem um resto maior, seria 7, 9. Portanto, ficariam distribuídos, mas o MPLA tem um resto maior, passa para 9. Aqui a UNITA fica com 7, 7, 9. Este critério exclui os outros. É só o MPLA e a UNITA. Muito bem. Continuando a explicação, podem ligar a lâmpada. Como se pode observar, com base nos quadros número 1, 2, 3 e 6, apenas o MPLA e a UNITA estarão em condições de designar cidadãos para a Comissão Nacional Eleitoral. Porém, os quadros 4 e 5, depois de distribuídos os assentos na CNE, ainda resta um assento que, nos termos da lei eleitoral, cabe a quem detiver o resto mais forte. No caso, ou a UNITA passaria para 6, como explicamos, portanto, seu quadro número 5, ou o MPLA passaria para 9 cidadãos designados no quadro número 6. Foi com base nesta realidade que coloca de parte as minorias, tanto o PRS, a FNLA e o PH, resultando da aplicação dos critérios que a lei estabelece e acima demonstrados matematicamente, que a UNITA, com razoabilidade, primeiro propôs o figurino 8 mais 5 mais 1, 1, 1. Portanto, seria 8 para o MPLA, 5 para a UNITA, 1 para o PRS, 1 para a FNLA e 1 para o PH. Temos repetido a Assembleia Nacional porque entendia ser a melhor base para encetar o diálogo, dado que a lei não é taxativa quanto ao critério de concretização em simultâneo dos princípios da maioria e da minoria. Na conferência dos presidentes dos grupos parlamentares do dia 10 de maio do corrente ano, foi decidido que os líderes dos grupos parlamentares do MPLA e da UNITA deveriam concertar, com base na lei, e ficou definida a composição: MPLA 9, UNITA 5, Grupo Parlamentar Misto PRS-FNLA 1 e PH também 1, com base nos critérios acima demonstrados. Foi diante desta nova realidade, remetida a apreciação e depois debatida e votada na especialidade, tendo inclusive ficado agendado para discussão e votação final na plenária do dia 23 de maio de 2024. Na sequência,
e em sede da reunião plenária do dia 23 de maio, o Grupo Parlamentar Misto PRS-FNLA remeteu à mesa da Assembleia Nacional um requerimento a solicitar o adiamento da discussão e votação do projeto de resolução da composição da Comissão Nacional Eleitoral. E no mês de junho, o PRS-FNLA anunciaram a dissolução do Grupo Parlamentar Misto e nas vestes de representantes parlamentares, o PRS, a FNLA e o PH remeteram cada um a sua proposta defendendo o figurino MPLA 9, UNITA 4, PRS 1, FNLA 1, PH 1, porém sem fundamentação legal, nem demonstrados critérios com base na doutrina, o que obviamente não é aceito. Não se justifica que um dos competidores pretenda continuar a ter hegemonia num órgão que arbitra o jogo, onde todos devem ter igualdade de tratamento em todas as circunstâncias. Aliás, não é segredo que a UNITA defende uma reforma da composição da CNE que preveja não só paridade, como um presidente isento, sem ligações partidárias e participação da sociedade civil neste órgão. O Grupo Parlamentar da UNITA remeteu à Presidente da Assembleia Nacional um requerimento de improcedência da dissolução do Grupo Parlamentar Misto por razões legais, baseadas na interpretação do artigo 31, com epígrafe Grupo Parlamentar Misto do Regimento da Assembleia Nacional, que diz o seguinte: os deputados, representantes de dois ou mais partidos políticos, ou de coligações de partidos políticos, resultantes das eleições gerais, que não possam constituir grupos parlamentares, nos termos do número 2 do artigo 28 do presente regimento, podem, entretanto, constituir grupos parlamentares mistos, devendo, por efeito, fazer uma declaração ao Presidente da Assembleia Nacional no prazo de 30 dias, após a reunião constitutiva da Assembleia Nacional, e adotar uma denominação comum que facilite a identificação dos partidos políticos ou coligações de partidos políticos que o integrem, que deve vigorar até o termo da legislatura. Portanto, o Grupo Parlamentar Misto deve vigorar até o fim da legislatura. O Grupo Parlamentar da UNITA, em primeiro lugar, havia proposto o figurino 8, mais 5, mais 1, mais 1, mais 1, igual a 16, para garantir o respeito pelas minorias, aplicando o critério da representatividade, atribuindo, num primeiro momento, um comissário a cada partido com assento parlamentar e, num segundo momento, garantir o respeito pelas maiorias, aplicando o critério da proporcionalidade, conforme já foi demonstrado. Neste figurino, a UNITA cede 2, o direito de designar 2 cidadãos para a CNE, e o MPLA cede 1. Em segundo lugar, evoluiu para o figurino 9 mais 5 mais 1 mais 1, portanto aqui seria 9 para o MPLA, 5 para a UNITA, 1 para o Grupo Parlamentar Misto PRS-FNLA e 1 para o PH, aplicando o critério do quociente e da divisão sucessiva, portanto o método 11, para a distribuição de mandatos, felizmente previsto na lei eleitoral. Mesmo assim, se nota facilmente que nesta figurino só a UNITA cede 2 representantes na CNE. Tal iniciativa continuava e buscava. Tal iniciativa continuava a busca de uma base para o diálogo, com a qual o partido que tem a maioria parlamentar estivesse de acordo no ponto de partida para as discussões. Não é segredo que o MPLA é a única organização em Angola que se sente satisfeita com as leis do pacote eleitoral, porque é o principal beneficiário. Tanto o primeiro figurino, quanto o segundo, tem acolhimento no artigo 21 da Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral e o artigo número 2 da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais e nos artigos 4º, 5º e 67 do Regimento da Assembleia Nacional,
que aliás permite perceber que, quanto à sua composição, a Assembleia Nacional pode ser interpretada em dois sentidos. Primeiro, partidos com assento parlamentar: MPLA, UNITA, PRS, FNLA e PH. Neste caso, com alguma sensatez política, o critério viável é combinar a representatividade com a proporcionalidade, cujo figurino seria MPLA 8, UNITA 5, PRS 1, FNLA 1 e PH 1. Total 16. O segundo, grupos parlamentares e representações parlamentares. Neste caso seria grupo parlamentar do MPLA 9, grupo parlamentar da UNITA 5, grupo parlamentar misto PRS-FNLA 1, grupo parlamentar, representação parlamentar do PH 1. Estes dois figurinos têm acolhimento legal. Por isso, o grupo parlamentar da UNITA anuiu ao figurino 9 mais 5 mais 1 mais 1, quando a proposta inicial era 8 mais 5 mais 1 mais 1 e mais 1. Não obstante, e sempre movido pelo espírito de boa-fé, essencial para uma sã convivência e confiança política, diante do que parecia dissonâncias na interpretação da aplicação da lei, o grupo parlamentar da UNITA foi insistindo, até durante a sessão na especialidade, ocorrida no dia 24, que era importante e necessário, em conjunto, se encontrar o meio termo, quando finalmente se apercebeu que havia uma decisão já feita para a votação final do projeto de resolução no plenário do dia 23, mas do dia 31 de outubro. Manifestar ainda o facto de que, enquanto aguardava pelo momento em que ocorreria a concertação, que acabou por não acontecer, o grupo parlamentar da UNITA acabou surpreendido com o indeferimento do requerimento de improcedência da dissolução do grupo parlamentar misto, com a proposta do parecer e do projeto de resolução que fixa a nova composição, que só menos de 24 horas antes da sessão lhe foi entregue mediante solicitação insistente. Vamos lá. Senhoras e senhores jornalistas, o presidente da Comissão de Administração do Estado e Poder Local, a quarta Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional, que é competente em razão da matéria, não foi tido em conta, reservando-lhe apenas o pedido de assinar o parecer e o projeto de resolução elaborado pelo presidente da primeira comissão. Ato contínuo, o dossiê não foi abordado pelos membros da primeira e quarta comissões de trabalho especializadas e competentes em razão da matéria. Essa postura fere a ética muito requerida em política. Foi a julgar, pelas razões acima aduzidas, que na sessão de especialidade já referida, no ponto anterior, o grupo parlamentar da UNITA solicitou os esclarecimentos sobre como se chegou ao figurino 9 mais 4, portanto 9 para o MPLA, 4 para a UNITA, 1 para o PRS, 1 para a FNLA e 1 para o PH. E propôs também a suspensão do ponto, bem como a realização com caráter de urgência do diálogo para o consenso que se impunha, facto que estranhamente foi ignorado, sem ter merecido uma única referência da mesa, o que denota sequestro das instituições da República pelo Partido do Estado e desprezo pelos deputados. O grupo parlamentar da UNITA volta a alertar os angolanos que o país está diante do embuste político introduzido com dolo na Lei número 8/1430 de julho, Lei de alteração à Lei número 12/12 de 13 de abril, Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, aprovada pelo grupo parlamentar do MPLA durante o ano de 2014, ao consagrar a composição da Assembleia Nacional como fonte para determinar o número de assentos ou mandatos na Comissão Nacional Eleitoral. Eu repito, o grupo parlamentar da UNITA volta a alertar os angolanos
que o país está diante de um embuste político introduzido com dolo na Lei número 8/14, de 30 de julho, Lei de alteração à Lei número 12/12, de 13 de abril, Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, aprovada pelo Grupo Parlamentar do MPLA durante o ano de 2014, ao consagrar a composição da Assembleia Nacional como fonte para determinar o número de assentos ou mandatos na Comissão Nacional Eleitoral. O número de mandatos, tanto pela Assembleia Nacional quanto pela CNE, o Tribunal Constitucional, a ERGA e o Conselho Superior da Magistratura Judicial, indicados pelos partidos políticos do assento parlamentar, é ditado pelo voto dos eleitores e não pela composição da Assembleia Nacional. Matematicamente, a Assembleia Nacional, derivada dos resultados eleitorais, não pode servir de mais uma função a derivar para distribuir mandatos nos outros órgãos com a mesma dignidade, porém com funções distintas. Compatriotas e democratas angolanos, apesar de tudo o que se sabe sobre as eleições de 2022, nos termos da Constituição e da lei, a CNE afirmou e o Tribunal Constitucional validou. Assim, os resultados oficiais daquelas eleições indicam sem equívocos que a UNITA obteve 43,95% e o MPLA 51,17%. Segundo a CNE e o Tribunal Constitucional, esta foi a expressão dos angolanos nas urnas. Por isso mesmo, estas são as percentagens que podem e têm de ser usadas na aplicação do princípio da proporcionalidade. Angolanas e angolanos, é a vós que nos dirigimos neste momento para, como sempre, ouvir e buscar consenso na busca do diálogo nacional e, em conjunto, tomamos as medidas necessárias visando definitivamente reformar as leis que impedem o aprofundamento e a qualidade da nossa democracia e a conquista da dignidade enquanto cidadãos nesta pátria que nos viu nascer e, infelizmente, nos vê humilhados e vilipendiados na nossa honra. Os próximos tempos serão outros, pois, com base na Constituição e na lei, usaremos todos os recursos que esses instrumentos nos conferem como cidadãos, para dentro e fora das instituições, contribuirmos decisivamente para a qualidade das instituições da República e aprofundamento do Estado democrático e de direito. Eu repito, os próximos tempos serão outros. Eu sublinho, os próximos tempos serão outros. Com base na Constituição e na lei, usaremos todos os recursos que esses instrumentos nos conferem como cidadãos, para dentro e fora das instituições da República, contribuirmos decisivamente para a qualidade das instituições da República e o aprofundamento do Estado democrático. Deus abençoe a nossa Angola. Grupo Parlamentar da UNITA. Antes, gostaríamos de apresentar alguma comunicação. Antes de passarmos às perguntas que forem necessárias. Temos aqui três documentos sobre a comunicação feita na Assembleia Nacional. No dia 18 de outubro, o presidente da primeira comissão fez um convite. Eu vou ler o texto. Eis-me, senhor presidente, tem o número da comissão de trabalho especializado. Assunto convite. No âmbito da discussão e votação do diploma legal, a ser discutido na próxima reunião plenária da Assembleia Nacional, a Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos vem, através de Vossa Excelência, senhor presidente, convidar os distintos membros da Comissão de Trabalho acima referido para participar nas reuniões conjuntas com a primeira comissão, a realizarem-se no dia 22 de outubro, terça-feira, na Sala Multiuso, pelas 9h30, com a seguinte ordem de trabalho. Ponto único: composição da Comissão Nacional Eleitoral. Sem outro assunto, no momento, renovamos os respeitosos cumprimentos. No ano de 18 de outubro de 2024, presidente da primeira comissão.
Isso foi dia 20 de outubro. No dia 21 de outubro, outra comunicação. Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos. Adiamento da reunião. Havendo necessidade de clarificar questões legais e administrativas prévias, as direções da primeira e da quarta comissões adiam a reunião conjunta, convocada para o dia 22 de outubro de 2024. A reunião será remarcada oportunamente. Sem outro assunto, renovamos os repetidores cumprimentos. Dia 21 de outubro, o presidente da primeira comissão. Dia 21. O presidente da primeira comissão, a direção da quarta comissão, da primeira comissão, faz essa comunicação, invoca concertação com a quarta comissão, mas a direção da quarta comissão não tinha conhecimento. No mesmo dia 21, vem outra convocatória. Nos termos do número 1 do artigo 164 do Regimento da Assembleia Nacional, são convocados os deputados da primeira comissão para participar da reunião conjunta reagendada para o dia 24 de outubro de 2024, quinta-feira, pelas 9h30, na sala multiusos, com a seguinte reunião, com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto único: composição da Comissão Nacional Eleitoral. Esta comunicação chegou numa altura que o grupo parlamentar da UNITA estava aqui a preparar a sessão plenária, a sessão na especialidade. O presidente da quarta comissão não tinha conhecimento, mas estava a dizer que haveria concertação com a quarta comissão. Não foi feito isso. Temos outra comunicação do dia 23 de outubro, anteceder esta reunião marcada para o dia 24. O presidente da quarta comissão fala sobre um assunto: requerimento sobre a improcedência da dissolução do grupo parlamentar misto do PRS-FNL. Esta comunicação foi dirigida à primeira comissão, com conhecimento da presidente da Assembleia Nacional. Os nossos respeitosos cumprimentos. Venho por este meio acusar a sessão do ofício por vos emitido, que leva para minha apreciação o requerimento sobre a improcedência de dissolução do grupo parlamentar misto do PRS-FNL. Em relação ao assunto, gostaria de fazer as seguintes considerações. O referido parecer devia resultar do debate da reunião conjunta entre a primeira e quarta comissão especializadas, competentes em razão da matéria. Esta empreitada não se realizou no dia 22 de outubro, como tinha sido previamente agendado, porque o senhor presidente da primeira comissão, através de uma nota a que tivemos acesso, adiou a reunião por razões de ordem legal e administrativa. Por não ter havido este debate, a Assembleia Nacional não fez ainda a interpretação das normas do requerimento que foram sustentadas pelo Grupo Parlamentar da UNITA. Aguardamos pelo debate entre a primeira e quarta comissões especializadas competentes em razão da matéria, porque, no nosso entendimento, só dele resultará um parecer que vincula a Assembleia Nacional, pois assinado pelo presidente da quarta comissão. Povo angolano, senhores jornalistas, esta comunicação aqui é importante fazer referência pelo seguinte: nos termos do regimento da Assembleia Nacional, e melhor, nos termos da Lei Orgânica sobre a organização e funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, e como ficou demonstrado pelos gráficos que nós apresentamos, nós podemos interpretar a composição da Assembleia Nacional com base em dois princípios. Primeiro, os partidos políticos representados na Assembleia Nacional. O segundo, a composição é feita pelos grupos parlamentares de representação. E também, nos termos do regimento da Assembleia Nacional, o grupo parlamentar misto não pode ser dissolvido. Este é um dado a ter em conta. Assim sendo, senhores jornalistas, tal como nós demonstramos com estes gráficos que nós apresentamos, há uma conclusão que nós devemos tirar. Seja qual for o critério a ser usado para a distribuição, vamos chamar de mandatos, pelos partidos políticos designados cidadãos da Assembleia Nacional, em nenhuma circunstância a UNITA vai ter menos de 5 representantes. A UNITA vai ter ou 5, na melhor das hipóteses, 6. A no modelo podemos ter 6.
Na maior parte dos modelos, temos 5. O MPLA pode ter 9, 7, 9 para o MPLA, 7 para a UNITA. Se for este o primeiro princípio. Fora deste, o MPLA pode ter 9, a UNITA 5, o Grupo Parlamentar Misto PRS FMLA 1, o PH 1. No outro modelo, o MPLA tem 8, a UNITA tem 5, o PRS 1, FMLA 1, o PH 1. Nenhum cálculo permite a UNITA ter menos de 5. Isso está fora de hipótese. Portanto, isto que apresentamos aos senhores jornalistas, ao povo angolano, não é da vontade da UNITA. Não é nossa vontade. É o que a lei manda. É o que a doutrina determina. Fora destes critérios, destes métodos estão cientificamente provados, nós não podemos fazer absolutamente nada. O que é que se pede neste momento? É que o MPLA entenda que a democracia faz-se com diálogo. A democracia faz-se, não se faz com imposição. Queremos deixar bem claro. Não podemos continuar a ter uma composição da CNE que é ilegal, que devia ser aprovada já uma resolução. Há mais de 2 anos que nós vimos solicitando o agendamento deste ponto. O Grupo Parlamentar do MPLA foi arrastando porque não quer perder um representante. É verdade que há um figurino que lhes permite manter um representante, manter 9, com a condição que o Grupo Parlamentar Misto não pode ser dissolvido. Mas o MPLA se aceita a dissolução do Grupo Parlamentar Misto, que é ilegal, então tem que aceitar ceder. De passar de 9 para 8. Não sacrificar de forma nenhuma unida. Nós já cedemos 2, atenção. Até podemos dizer mais. Cedemos 3. Já não se pode perder mais nada. Portanto, senhores jornalistas, este é o ponto de situação atual. Temos uma reunião plenária para quinta-feira. Nós, Grupo Parlamentar da UNITA, nos termos do regimento da Assembleia Nacional, vamos remeter à Presidência da Assembleia Nacional um requerimento para a retirada deste ponto. Bem, se a mesa aceitar, se o Grupo Parlamentar do MPLA aceitar, está tudo bem. Vamos voltar a sentar, dialogar, tal como tínhamos consertado, e voltar a estabelecer uma composição que seja legal. E aqui é importante dizer que só há dois resultados possíveis. No primeiro resultado, MPLA 9, UNITA 5, Grupo Parlamentar Misto PRS FMLA 1, PH 1. No segundo, MPLA 8, UNITA 5, PRS 1, FMLA 1 e PH 1. Nenhum resultado fora deste é acolhimento legal, nem doutrinário. Na base da ciência não há acolhimento. Este é o quadro. Abordar essa questão, podemos voltar a agendar. Também podemos debater amanhã mesmo a título de urgência. As comissões podem ratificar o erro que foi cometido e a plenária votar normalmente no dia 31. Se tal não acontecer, obviamente no primeiro momento vamos desencadear o contencioso parlamentar, devidamente sustentado. Aqui não é uma questão da vontade da UNITA, é o que determina a lei. E vamos aguardar pela decisão do tribunal. Mas vamos proceder a 2 momentos. Primeiro, uma providência cautelar. É preciso parar esta resolução, a eficácia dessa resolução, que prejudica o interesse público. E vamos remeter a ação principal para impugnar esta resolução. Este é o primeiro momento. E, se for necessário chegar àquele momento, esperemos que o Tribunal Constitucional, tal como teve a coragem de reconhecer mérito
ao processo desencadeado ao quando da mesa irregular da Assembleia Nacional que tinha sido constituída, acreditamos que tudo vai ficar resolvido. Estas são as considerações que nós queremos fazer. De resto, estamos abertos a outras questões que os jornalistas pretendam colocar. Dizer o nome e o órgão, se faz favor. Adriano Cangancho, do Canal Agora Digital. Com essa postura dos deputados do grupo parlamentar da UNITA, gostava de saber, caso um dia o MPLA venha realmente a democratizar-se, quais serão os desafios para o país e para os partidos? Quais serão os desafios políticos para o país e para os partidos? André Mafongo, o presidente do grupo parlamentar, referiu-se que na quinta-feira reúne a um ponto decisivo. Dizia que na quinta-feira nós vamos para casa e esta reunião vai efetivamente discutir um ponto decisivo. E eu pergunto, nesta reunião, tivesse consenso durante a discussão deste ponto? Relatividade ao temor. Frisou que estão a discutir a inclusão da sociedade civil. Às quantas andamos com esta questão? As pessoas estão a se falar aqui nos partidos, na UNITA, e da sociedade civil. Senhores jornalistas, eu gostaria de começar pela última questão, com compreensão dos meus jornalistas. A UNITA defende uma reforma da composição da Comissão Nacional Eleitoral. Defendemos que a Comissão Nacional Eleitoral seja uma composição tal como a lei modelo da SADC define. Uma Comissão Nacional Eleitoral independente, que integra membros da sociedade civil. E nós podemos evoluir para um modelo misto. Se for partidário como o atual, o modelo partidário seja, a argumentação seja igual. Mas temos que incluir também a sociedade civil. Isto é um debate. Isto é uma defesa que a UNITA faz. Não se está a discutir agora, atenção. Isto é uma defesa. A nossa lei. Precisamos ter uma lei eleitoral. Eleitoral modelo da SADC. Uma organização própria, autonomia própria, presidentes que sejam insuspeitos, isentos. Nós queremos uma eleição, um processo eleitoral que é organizado, tal como acontece numa Namíbia. Ninguém levanta suspeições. Em momento algum, alguém faz referência a os concorrentes, a sua missão é apresentar propostas, convencer o eleitorado. Mas nós, infelizmente, todos os anos, todos os processos eleitorais, as mais práticas da Comissão Eleitoral, é um dos desafios, já respondendo à primeira questão, é um desafio. Precisamos aprofundar o grande direito. E mais importante, a democracia faz-se com democratas. Quem não tiver convicções democráticas não pode dinamizar o processo democrático. Não é possível. Democracia faz todo mundo. Se dentro dos nossos partidos políticos nós não tivermos abertura democrática, não tivermos práticas de transparência, de abertura, fica mais difícil transportarmos práticas de casa para a República. Práticas privadas, as mais práticas privadas para a República. O principal desafio nosso, vamos falar agora enquanto
leis justas. Os consensos. A próxima sessão plenária é do nosso interesse. Essa discussão seja feita na base do consenso. Não haja imposição. A UNITA não aceita. O grupo parlamentar da UNITA não aceita. E que uma força política impõe a sua vontade ao review da lei. Não podemos aceitar isso. Então, deixamos aqui um apelo ao diálogo aberto, honesto, ao consenso, aos nossos irmãos compatriotas do MPLA, em particular do grupo parlamentar do MPLA. Nós manifestamos a nossa disposição, a nossa disponibilidade, a nossa abertura para o diálogo. Colocarmos em primeiro lugar Angola e os angolanos. Não coloquemos em primeiro lugar os interesses de partidos políticos, de forma nenhuma. Portanto, estamos abertos ao consenso. Mas, atenção, o limite é a Constituição e a lei. David Felipe, Novo Jornal. Sr. Presidente, acredita que o MPLA venha recuar da sua posição face a essas manobras todas que está apresentando? E também queria saber que a UNITA disse que vai impugnar essa resolução. Caso não haja resultados, como vai ser? Sr. jornalista, não é preciso acreditar que o MPLA recua. Acho que não é preciso recuar. É preciso compreender. O jornalista fala de recuar, mas eu falo de compreender. O MPLA vai compreender. O posicionamento assumido na última sessão da especialidade estava equivocado. E há todo o interesse de salvaguardar a legalidade, o respeito à lei, para o país avançar. Nós queremos acreditar que o MPLA vai compreender. O princípio é este. E, mais uma vez, queremos deixar o nosso apelo aos nossos compatriotas do MPLA. O país faz-se dialogar. O país faz-se com concertação. O país não se faz com intransigência. O país não se faz com imposição. É preciso saber ceder, tal como a UNITA cedeu, como demonstramos aqui, tal como a UNITA cedeu, nós também queremos acreditar que o MPLA vai ceder. É do interesse de todos, é do interesse do país. E nós cedemos com base na lei, atenção. É de todo interesse que tenhamos uma Comissão Nacional Eleitoral que não seja bipartidária. Não interessa. Não vamos transformar a disputa MPLA-UNITA, UNITA-MPLA na Comissão Nacional Eleitoral. É importante que as outras forças políticas estejam representadas. E devemos evoluir para uma representação igualitária com a inclusão da sociedade civil. Penso que com este momento, com este impasse, abre-se uma oportunidade para dialogarmos, para começarmos a repensar o nosso modelo de administração eleitoral. A organização toda, as leis que nós temos. Portanto, abre-se uma oportunidade que nós queremos acreditar que o MPLA, enquanto maioria parlamentar, que termina em 2027, está em condições de saber aproveitar. É importante que, enquanto você está no poder, tenha leis que te favoreçam tanto no poder como na oposição. Quando você coloca leis que favorecem só quando você estiver na posição, que prejudicam na oposição, isso é falta de visão. Nós queremos acreditar que os nossos companheiros, nossos compatriotas, desculpe, vão saber se antecipar à inevitabilidade da mudança, da alternância. Muito boa tarde. Naldo Nogueira, Portal de Notícias, isto é notícia. Senhor Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, FPU, o processo eleitoral em Angola tem sido marcado por um conjunto de situações anómalas. Não estou aqui a fazer juízo de valor, estou apenas a reproduzir aquilo que tem sido as consequências e reações dos atores políticos a quando do processo eleitoral. Dado esse conjunto de anormalidades, dado esse conjunto de situações que vão ocorrendo, muitas delas inclusivamente ao arrepio do que está nas respectivas leis, refiro ao pacote eleitoral sobre as eleições, não há aqui toda uma necessidade de se rever todo o pacote eleitoral.
Por que a UNITA, estamos hoje em 2024, por que a UNITA não firma o pé, não coloca o pé no chão e, de uma vez por todas, conclua que o conjunto de leis eleitorais em Angola não corresponde ao modelo da União Africana e da SADC? Não seria mais rentável, não renderia muito mais se pudesse rever um pacote todo? Hoje, por exemplo, não se faz apuramento a nível local. E mesmo os comissários os comissários nacionais que estão na sede por ocasião do apuramento, eles também não sabem de onde vêm os dados. Não faz todo sentido esse paro, que se aborda o processo já agora, com essa transparência que se requer, e não esperar que haja o ato eleitoral para depois começarem reivindicações. Depois é muita informação, nem a própria sociedade acaba por estar informada. Aliás, como não vai acabar por não estar, não vejo aí os órgãos públicos, tirando a GOP que já vi, não vejo nenhum órgão público de informação. Tem mais duas questões. A outra questão é exatamente a questão da ausência dos órgãos públicos de informação. O que parece, ou a impressão que dá, é de que a UNITA faz uma reclamação hoje e no dia seguinte ela própria se esquece da reclamação que fez e a coisa continua a mesma. Qual é o mecanismo que a UNITA pretende usar para que, de uma vez por todas, os órgãos públicos de informação são órgãos pagos pelos contribuintes todos angolanos, deixem de ter a postura que têm até hoje? Qual é o mecanismo? Quando é que a UNITA põe pé nisso? E a última questão: que lições é que a UNITA, particularmente o grupo parlamentar da UNITA, está a retirar? Que lições está a retirar de Moçambique? Parece que as situações que ocorrem em Moçambique são muito semelhantes às que acontecem cá em Angola. Temos uma polícia que está a atuar não como um ator ou como uma força republicana, uma força de segurança e de ordem, que para alguns tem uma certa atitude, para outros tem uma outra atitude. Portanto, que lições é que vem de Moçambique e como é que o grupo parlamentar da UNITA olha para estas lições que vêm do Índico? E se efetivamente são lições? Senhor jornalistas, eu gostaria de começar pela última questão. Primeiro, esta sala, esta sede do grupo parlamentar da UNITA, um abraço de solidariedade ao povo irmão de Moçambique, que luta contra uma ditadura, uma autocracia, que mais uma vez pretende roubar, defraudar a vontade expressa nas urnas pelo povo. Portanto, aos irmãos de Moçambique, a nossa solidariedade, um abraço aqui do Atlântico para o Índico. Primeira grande lição: as práticas de Moçambique são as práticas da Angola. O regime autocrático de Moçambique é irmão gêmeo do regime autocrático de Angola. Irmãos siameses, a dizer aqui. Nós podemos concluir que, usando os ensinamentos do presidente fundador da UNITA, o nosso futuro depende da nossa coragem. Está mais evidente do que nunca. Nós não podemos esperar, em Angola e Moçambique, que o regime ofereça a liberdade, ofereça a dignidade, ofereça a prosperidade. A liberdade, a dignidade e a prosperidade dos povos africanos, dos povos de Angola e de Moçambique, tem de ser conquistada pelos angolanos, pelos próprios povos. Com coragem. Não vamos desistir. Sobre os órgãos públicos, Sr. jornalista, eu tenho uma forma de olhar as coisas. Em jeito de brincadeira, mas falando de uma forma muito séria. Sempre que o regime fechou os órgãos públicos,
nós entendemos que o regime está muito errado. Se o político quiser perceber, quiser fazer análise do contexto, olha para a postura dos órgãos públicos e olha para a postura dos órgãos de defesa e segurança. Os primeiros 2 anos do mandato do presidente João Lourenço foram de alguma abertura. Que ela assinalada, era reconhecida. Alguma abertura. Inclusive o presidente promovia de 100 em 100 dias conferências de imprensa com jornalistas. Falava do país. Para falar dos primeiros 2 anos. Alguma abertura. Menos violência dos órgãos de segurança. Menos perseguição. Os primeiros 2 anos. A partir do final de 2019, principalmente 2020, o quadro mudou. E o grande sinal da mudança, tanto mudança a recuar, aconteceu no Cafufo, dia 30 de janeiro de 2020. Todos nós sabemos o que aconteceu no Cafufo. Sabemos. A partir daquela altura, o regime ficou pior do que os piores momentos, os piores anos do regime do presidente José Eduardo dos Santos. Infelizmente, essa é a nossa triste realidade. Quando o regime fecha, quando o regime reprime, nós entendemos claramente que está fraco. Quem tem força da paixão da justiça, das suas ideias, não precisa usar da violência. Não precisa abusar dos órgãos públicos em proveito próprio, em detrimento dos outros. Não precisa fazer isso. Aqui, só para dizer, este é um indicador que nos permite ler quanto ou quão está fraco o regime. Agora, a verdade também seja dita. O regime não pode fazer favor, não nos teremos que vai fazer favor. Vamos, numa primeira fase, nesta fase, procurar sempre denunciar. Fazer queixas. Este é o primeiro caminho. Prefiro não ir mais ao detalhe, para não levantarmos outras suspeições. Mas o certo é que nós, angolanos, estamos proibidos de desistir do nosso país, que nós queremos que seja um país de dignidade, um país de liberdade, um Estado democrático de direito. Os processos eleitorais, a cota eleitoral, estamos plenamente solidários, de acordo. E, se os colegas me permitem, do grupo parlamentar, podemos aproveitar para anunciar, já que já fez essa questão, no princípio do próximo ano, o grupo parlamentar da UNITA vai dar entrada uma proposta de revisão do pacote eleitoral. Não queríamos anunciar agora, mas o jornalista já colocou. Por enquanto era segredo de ofício, mas também de interesse público se faça nota disso. Os drafts estão muito avançados. Não vamos dar entrada agora porque a partir da próxima semana, essencialmente a Assembleia Nacional vai discutir o Orçamento Geral do Estado, que vai ser entregue amanhã, dia 30, na Assembleia Nacional. Portanto, temos o calendário da discussão das primeiras 2 semanas de novembro, até a discussão na generalidade, portanto, dia 13 de novembro temos uma plenária. A discussão continua na especialidade até a votação final global. Temos uma pausa para as festas de Natal, de fim de ano, portanto, de dia 20 a 5 de janeiro. A retomada é feita em janeiro. Nessa altura temos condições para avançarmos com os projetos que nós já temos em carteira. Portanto, queremos anunciar. Mas antes de darmos entrada, vamos mais uma vez promover uma ampla auscultação da sociedade. A iniciativa é do Grupo Parlamentar da Unido, mas, obviamente, não reflete só a visão do Grupo Parlamentar da Unido. Aqui, Frente Patriótica Unida deverá agregar a visão de todas as
as sensibilidades da nossa sociedade. Portanto, estaremos abertos, obviamente, para a contribuição. É importante que, de uma vez por todas, passemos por outra fase. Lesivas ao interesse público, minam a confiança do eleitorado nos processos e nas instituições da República, infelizmente,